Olá, então, chegamos aí então na segunda parte do vídeo sobre espiritualidade, sobre o meu despertar. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essas perguntas básicas, tá? Que me moveram e que foi aí o grande, como diz, a grande ponta aí para eu querer descobrir, para eu querer conhecer, né? Então, a primeira pergunta, né? Quem é Deus? Deus, ele é algo que é inefável. Não tem palavras, humanamente falando, que possa descrever Deus. Que possa descrever essa fonte criadora. Que possa descrever o criador de tudo que é. E essa pergunta, ela sempre... Você já parou para pensar? Às vezes você passa por algum momento, por alguma situação na sua vida difícil, e aí você fica assim, mas cadê Deus? Né? Ah, mas se Deus existisse mesmo, isso não estaria acontecendo aqui comigo. Cadê? Onde que está Deus? Né? Quem já ouviu falar, né? Pessoas que chegam lá no fundo do poço, né? E aí quando tá lá, faz essa pergunta, Deus, cadê você? Né? Então, quem é Deus? E quem é Jesus? Né? Bíblia, salvação. Então, sobre isso que eu quero falar hoje. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é a minha experiência, é a minha história e é o meu interessante ponto de vista, tá? Que eu tô compartilhando aqui com você. Foi um vídeo que eu relutei muito para fazer, tá? Tanto a primeira parte, a segunda, a terceira, tá? Se tiver, eu não sei se vai terminar nessa daqui. Mas enfim, eu relutei muito por quê? Porque eu era uma pessoa muito preconceituosa. Então, eu também tinha medo do julgamento alheio, do preconceito alheio. Até porque, né, como eu sei que se algo me incomoda no outro é porque está em mim, então ainda existia ranços de preconceito, ranços de julgamento em relação a toda essa espiritualidade que eu trabalho, que eu vivo hoje na minha vida. Não, eu tenho essa busca, né, constante, e o que me ajudou muito a então desmistificar um pouco sobre isso foi um vídeo do Hélio Couto, que eu falei muito dele na primeira parte do vídeo, né, dessa série aqui de espiritualidade, do meu despertar. E um vídeo onde ele conta sobre a história do Jardim do Éden. E eu quero contar aqui para vocês, lógico que não vai ser da forma que ele conta, porque cada um conta da sua maneira, né, com a sua energia, com o seu olhar, com o seu óculos, né, da forma que você enxerga. Uma vez eu vendo esse vídeo sobre o Hélio Couto, né, do Hélio Couto falando sobre essa história, e eu lembro que eu assisti uma vez, assisti duas vezes, assisti 3 vezes para entender, e até que eu entendi. Quando isso entrou e fez real sentido, eu pude perceber então e eu pude ter essas respostas. Porque eu pensava, como, né? Isso quando eu estava na igreja, eu pensava como que um Deus, que ele é tão perfeito, ele é tão esse amor incondicional, ele é tão justo, ele é tão imutável, como dizem, né? Como a gente aprende ali. Como ele cria um ser humano, sabendo que ele vai pecar? Não fazia sentido isso para mim. Nunca fez. E aí, vendo esse vídeo do Hélio, falei, agora eu entendi. Então é isso, né? E a melhor história para ilustrar é a história da criação. É a história ali do Jardim do Éden, né? Então a história conta que então Deus, né? Representei Deus aqui através de um sol, né? Então Deus criou o ser humano.
Criou o homem e criou a mulher. Colocou-se num jardim, né? E virou e falou: olha, tudo aqui é de vocês, né? Vocês podem tudo. A única coisa que vocês não podem é comer do fruto da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Esse fruto vocês não podem comer. Ora, eu me questionava sobre isso. Eu falava, mas como que Deus faz uma coisa dessa? Ele vai lá, põe algo que a pessoa não pode. Tipo assim, se ele sabe todas as coisas, ele sabia que ele fez o homem, comia pecar. Então ele fez algo que é imperfeito. Ele fez algo que já está predestinado ao inferno, né? Isso eu tô falando dos meus questionamentos, tá? Caso isso não seja uma verdade para você, se você caiu aqui de paraquedas e não concorda com nada disso, pode sair sem problema nenhum, tá? Eu só tô trazendo o meu interessante ponto de vista. Então, eu olhava para isso e falava, como que isso é possível? E aí, Hélio conta, né? Hélio também segue esse mesmo raciocínio. E aí, ele então não podia comer. Ok, então se Deus me criou, criou você, criou o ser humano, sabendo de todas as nossas capacidades mentais, sabendo que o universo, ele não conhece a palavra não. Se eu falar para você, não pensa num Fusca azul, você vai pensar num Fusca azul, porque a sua mente, ela não sabe o que é não, o que é sim. Por isso que a gente cocria a realidade o tempo todo, coisas às vezes que a gente não quer. Eu não quero mais dívida. Eu não quero dever ninguém. Quando você vê, mais dívida você tem. Mais pessoas você está devendo. Por quê? Porque o universo não conhece a palavra não. Então, quando você fala, eu não quero dívidas, ele entende, eu quero dívidas. Vamos mandar mais. Porque o universo ele não tem como que eu falaria? Não tem essa dualidade, né? De certo, errado, bom e mal. Por isso que em Barras de Axis, né? O enunciado aclarador fala isso, né? Certo, errado, bom e mal, né? Tem essas palavras dentro de Axis, né? Mas enfim, voltando aqui para a história, como que um Deus fez isso, né? Pôs ali uma criatura totalmente vulnerável e fala, não vai lá comer. Ora, lógico que eles iam comer, né? Lógico, falar não faz, aí é que a pessoa quer fazer mesmo, né? Então, ela foi lá, né? Na história conta que quem foi? A mulher, né? Então, a mulher foi lá, comeu o fruto, o que ela fez? Ela persuadiu ali o homem a comer, né? Então, quer dizer, o pecado original ali, primeiro foi a mulher, né? Então, a mulher é que é sempre a errada, a mulher é que sempre tem que ser a submissa, né? Porque ela fez esse pecado original. E aí ela foi lá e incentivou o homem, né? A comer, então, desse fruto. E aí, o que acontece? Se você come o conhecimento, né? Então, esse Deus que era ligado com o homem faz isso aqui, ó. Tem essa separação. Deus indo então ali caminhar, né, no jardim todas as tardes, chama por Adão e Eva e ele está escondido com vergonha. Interessante que o doutor Ihaleakala Reulim fala, ele até brinca com essa historinha também, fala que se nessa ocasião, quando Deus tivesse chamado Adão e ele tivesse feito, ok, Senhor, eu sinto muito, me perdoa, eu sinto muito, me perdoa por eu ter comido esse fruto. Diz que todos os problemas da humanidade teriam sido resolvidos. Por quê? Porque ele assumiria ali 100% da responsabilidade. Mas o que ele faz? Não, mas aquela que o Senhor me deu, foi lá, comeu do fruto e ainda trouxe para mim, né? E o que a gente faz hoje? Se não é a mesma coisa. E aí, o que Deus falou então? Ok, então você vai ter que trabalhar e a mulher vai ter dor no parto, como castigo, né?
E a serpente, né, esse animal, né, virou uma serpente e tal, né, tem todas as histórias aí. Ok, essa é a história. E o que essa história, ela reverbera na consciência, no inconsciente coletivo? Primeira coisa, que o trabalho é um fardo, né? Porque o trabalho é um castigo, tá? Então, ai meu Deus, tenho que trabalhar. Segunda-feira, nossa, segunda-feira, ai meu Deus, tem nenhum feriado essa semana? Então, o trabalho passou a ser um fardo, tá? A mulher, né, ter essas dores no parto, ou seja, tudo que é para ser bom, tudo que é para nascer é com sacrifício, é com dores, nada pode ser fácil. Então aí é implantado a crença da dificuldade, né? Tanto aqui como aqui. Difícil, as coisas têm que ser difícil. Por quê? Porque eles foram lá na árvore do conhecimento. Olha que interessante, né? Então você não pode buscar o conhecimento, tá? A gente aprende, né, lá na igreja, que a palavra de Deus ela é imutável. Não se pode questionar a palavra de Deus, né? E assim, foi o que eu aprendi, né? Esse não se pode questionar é porque a gente não pode sair para ir buscar conhecimento. Porque se você sair para ir buscar conhecimento, é pecado. É pecado, tá? E é tão incrível que aconteceu uma situação comigo. Eu atendia uma cliente que, numa ocasião, um pastor falou algo para ela. Né? Se ela percorresse esse caminho aí do autoconhecimento, né? De terapias, essas coisas aí, olha, não vá, porque Deus vai tocar no seu filho. E eu lembro que na ocasião ela me contou isso assim, achando graça, né? Ela, nossa, olha só pra você ver. E ela entrou toda feliz, toda empolgada, né? Com as terapias e tal. Enfim, olha o que acontece. Numa determinada ocasião, o filho dela sofre um acidente. Foi algo simples, ele não machucou demais, não precisou nem ir pro hospital, nem nada, eu creio que não. Mas foi algo simples. Só que, olha aqui, o pastor tinha falado que se ela fosse por esse caminho, Deus ia tocar a mão no filho dela. E ela, quando ele falou isso, ela comprou essa verdade, mesmo inconscientemente. Ela comprou isso para ela. E aí o que acontece? Ela toda feliz, toda se resolvendo, né? Teve um bloqueio. Essa pessoa, ela nunca mais apareceu. Né? Então, assim, por que que isso acontece? Por causa dessa historinha aqui, ó. Você não pode ir atrás do conhecimento. Você não pode ir atrás da verdade, né? Então, se a Bíblia fala, né? Se um líder religioso fala que é dessa forma e acabou, tá? Como eu falo, eu tô trazendo o meu interessante ponto de vista, que você não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Mas para quem busca esse conhecimento, para quem está nessa jornada, sabe que é dessa forma. E aí você não pode buscar. Então esse Deus, ele se separa de você. E aí você fica ali, oh meu Deus, né? Olha, você vai lá fazer aquelas orações, né? Me ajuda, por favor, olha o que está acontecendo, né? Aquelas súplicas, aquelas orações assim que são chorosas. Meu Deus, olha para mim. Olha, eu tô aqui. Quantas orações eu já não fiz desse jeito? Quantas vezes? Quantas vezes eu me lembro que teve uma época na minha vida que eram acontecimentos assim muito ruins, né? Com a minha filha, sofreu um acidente na escola e depois quebra o mesmo braço e depois a gente quase perde ela pro H1N1 e aquela coisa, eu lembro que numa ocasião dessa eu falei, Deus, me ajuda, olha o que tá acontecendo comigo, né? Cadê? Onde que está? Cadê esse Deus? Né? Então essas coisas acontecem com você, acontece comigo, acontece com tanta gente.
E por que que isso às vezes é tão difícil? Porque a gente acredita nessa separação. A gente acredita, né, que eu sou pecador. Né? Não, nós já nascemos pecadores, gente. Olha, me desculpe se você acredita nisso, mas eu não acredito. Eu não sou pecadora. Se você quer ser, pode ser. Mas eu não. Né? Deus me fez perfeita como Ele é. Deus me fez luz, Deus me fez amor, assim como Ele é. Porque eu sou Ele é eu. Ele está em mim, a minha essência é divina. Como que uma essência divina pode ser pecadora? Como que uma essência divina pode ser algo que é ruim? Aí vem aquelas crenças, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu já participei de igrejas onde eu não podia pintar a unha de vermelho. Onde eu não podia usar calça. Né? Eu não podia usar maquiagem, brincos. Né? Dogmas religiosos. Quantas pessoas não estão presas nesses dogmas? Né? Eu não posso dançar é pecado. Ai, meu Deus, ouvir música do mundo é pecado. Né? Então eu falo isso porque eu passei por isso. Eu tô falando de ninguém, a não ser de mim mesma. E o tanto que isso me fazia mal. Porque eu sempre fui alegre, eu sempre fui divertida, eu sempre fui uma pessoa... sou geminiana, eu gosto de balada, eu gosto de... Entendeu? E eu lembro que minha mãe falava que quando eu converti... Né, na época ela achou muito bom, porque eu era muito festeira. E aí eu fiquei quieta, né? Só que depois ela viu e ela ficava pegando no meu pé o tempo todo. Ela falava, agora que você é crente, você é triste. Você não é mais você. E eu me lembro uma vez, eu estava numa determinada igreja, tinha ano novo lá na casa da minha mãe, né? Lá todo mundo lá na minha mãe, né? Minha família é muito festeiro. E a gente gosta de comemorar, sem motivo mesmo, a gente faz uma comemoração só nós ali, tá tudo certo. E eu convidei ali um casal que era muito amigo nosso, né, da igreja, pra ir. E eu já avisei, só que tem música, né, tem e tal. Gente, eu nunca esqueço, nós sentamos numa mesa, né, e como diz, a música torando lá, o pau torando, o povo dançando, não sei o quê. E eu lá sentada, eu acho que eu nunca tive tanta vontade de levantar e ir lá dançar. Porque eu gosto. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque eu estava ali presa em dogmas religiosos. Que se eu fizesse isso, meu Deus, eu ia pecar. Deus ia abominar aquilo ali. Né? Enfim, tô falando a minha experiência, né? E eu não fui. Né? Então hoje eu me permito ser quem eu sou. Eu gosto de músicas, eu gosto de dançar. Eu sou alegre, eu sou divertida, eu gosto de beber minha cervejinha, eu tomo meu vinho, né? Então, assim, e com a consciência tranquila, porque eu tô fazendo isso pra mim, isso é uma coisa que eu gosto, né? Então, assim, isso foi uma libertação pra mim. Foi uma libertação pra mim, né? Então, conhecer essa física quântica, conhecer o Hélio Couto, conhecer essa espiritualidade maior, para mim foi libertador, né? Então, assim, aí tá. Então, Deus, para mim, não é esse Deus aqui. Esse Deus de separação, esse Deus de castigo, esse Deus que julga, esse Deus que faz uma coisa errada para ir lá e saber que vai pecar, né? Então, Deus para mim é algo que é inefável. Não existe uma palavra sequer que eu consiga expressar o que é Deus na minha vida. O que é essa fonte criadora em mim. Porque Ele está em mim. Quem é Jesus, né? Jesus é o dono desse universo. Jesus, ele é o dono desse planeta. Jesus, ele é o grande mestre, né? Ele é aquele mestre que ele veio há 2000 anos atrás com ensinamentos preciosos, como se fosse ele entregando pérolas aos porcos, né? E até hoje, nós não, né? Porque hoje eu já entendo a mensagem, né? Estou entendendo, estou no processo, né?
Mas muitas pessoas não entenderam ainda a mensagem que ele veio trazer. Que é essa liberdade. Ele veio trazer essa liberdade. Ele veio ensinar que Deus é amor, né? Na Bíblia fala, você é Deus. Lá tem com essas palavras. É porque agora que eu não vou me lembrar qual que é o versículo, até porque eu nunca fui de saber essas coisas, né? Agora, então, muito menos. Então, assim, mas lá tem, com essas palavras, você é Deus. Jesus falando isso. Você é Deus. Ele afirmando isso, né? Então, quer dizer, quando ele fala que você é Deus, eu lembro que quando eu ouvia isso me incomodava. Eu falava, como assim eu sou Deus? Ai, mas Lúcifer caiu porque ele quis ser igual a Deus. Gente, eu sou Deus. Eu tenho o poder de criação, assim como a fonte criadora que cria mundos. Eu tenho o poder de criar a minha realidade. Porque eu sou um com ele. Essa essência divina dele está em mim. Eu sou uma partícula dele. Entendeu? Eu sou a essência, né? A essência dele está em mim. Então, Jesus é o grande mestre, né? E a Bíblia é um livro que tem ensinamentos maravilhosos, que tem ensinamentos que pode mudar a vida de qualquer pessoa, se você seguir, né, na íntegra ali o que está falando. Entender os arquétipos que estão ali na Bíblia, né, os personagens que estão ali na Bíblia. Entender qual que é a mensagem por trás daquilo ali, questionar qual que é a mensagem por trás, né? Então a Bíblia, para mim, ela não é a palavra de Deus pura, né? Que eu falo, eu quero dizer no sentido de... porque como eu tenho essa base aí evangélica de mais de 25 anos, né, onde fala que a palavra de Deus, né, é a Bíblia, eu concordo. Concordo que ali tem palavras que foram inspiradas por Deus, mas que foi o homem que escreveu na sua limitação, né? Palavras que, se fossem escritas hoje, seriam escritas diferente, com uma outra linguagem, né? Então, assim, é uma palavra que traz transformação, que traz libertação, mas não é tudo. O que eu quero dizer é que ele não tá tudo. Deus não tá só ali, naquele livro fechado. Deus é muito mais do que aquilo ali. Tá? Então é isso que eu quero dizer. Para mim a Bíblia é isso. Né? E salvação. Salvação, eu só posso salvar a mim mesma. Eu só posso evoluir eu mesma. Eu tô aqui falando, eu tô aqui contando minha experiência, né? E se essa experiência você puder tirar um pouco, um proveito disso aqui para sua vida, é maravilhoso. Eu vou estar te ajudando a você se salvar também, né? Então, assim, a salvação para mim não é essa salvação que é pregada, né? Que você tem que ser salvo para não ir para o inferno, salvo do pecado. Não. A salvação para mim, eu chamo de evolução. Eu chamo de encontro com a sua essência. Essa para mim é a minha salvação. No dia que eu encontrei a minha essência, foi a minha salvação. Eu me salvei, encontrando a fonte criadora em mim, né? Então, já tá dando aí, né, 24 minutos de vídeo. Então, vai ser dividido em 3 partes, tá? Na terceira parte, que eu já vou gravar agora também, logo em seguida, eu vou trazer para vocês sobre como que o Ho'oponopono chegou na minha vida e o que o Ho'oponopono tem a ver com tudo isso aqui, ó, tá? O que é o Ho'oponopono e o que ele tem a ver com isso aqui, ok? Então fica ligado e assista aí também a terceira parte. Vamos comigo aí nessa jornada. E se você tá gostando desse formato de vídeo, eu já te peço para você deixar aí no comentário o que você tá achando, tá? Para que eu possa trazer mais, né, conteúdos dessa forma, tá? E eu quero terminar aqui lendo um pedacinho desse livro, Peça e Será Atendido. É um livro de Esther Hicks, né, e Jerry Hicks. São os ensinamentos dos Abrams, tá? Abrams é uma consciência, tá? Que a Esther ela canaliza, tá? Ela recebe mensagem dessas consciências, por isso que chama os
Abrams, tá? Porque são várias consciências, né? Em uma só que falam a mesma linguagem e ela canaliza essas mensagens. Então são mensagens maravilhosas que me ajudam muito. Eu gosto muito dos Abrams, eu tenho uma identificação muito forte com eles, né? A Maya Andrade fala muito sobre ele também no canal dela, tá? Então eu quero ler aqui um pedacinho. Você é uma extensão física da energia essencial. Você e o que chamamos de fonte são a mesma coisa. Você não pode ser separado da fonte. A fonte nunca será separada de você. Quando pensamos em você, pensamos na fonte. E quando pensamos na fonte, pensamos em você. A fonte nunca oferece um pensamento que possa separá-la de você. Você nunca poderá oferecer um pensamento que cause separação total da fonte, mas pode oferecer pensamentos com uma vibração diferente, o que impede a sua conexão natural com a fonte. Damos a isso o nome de resistência. Então, por isso que a gente não consegue manifestar as coisas que a gente deseja na nossa vida, qualquer coisa que seja. Por quê? Nós não estamos na mesma vibração que a fonte criadora. Ela está aqui, mas eu não estou na vibração, então eu não consigo acessar as coisas que eu quero, tá? Então, aqui é o pulo do gato, né? Quando você tem essa conexão com a fonte, quando você está na mesma vibração, tudo que você pedir será atendido. Ok? Então eu fecho essa segunda parte com essa consciência que os Abrams nos trouxe. Ok? Então, conto com você aí na terceira parte dessa série de vídeos e até o próximo vídeo. Namastê!